Boa noite, pessoal. Então vamos para a parte 2 do Salmos 91. Vamos lá. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, quando tudo dá errado na nossa vida, quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está lutando, se esforçando, fazendo o que tem que fazer, fugindo da aparência do mal, fazendo tudo certinho, você tem que confiar no caráter dele. Confiar que Deus vai fazer a parte dele. Então, às vezes você diz assim, mas eu estou orando, obreiro, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou me empenhando, eu estou me dedicando e não está acontecendo. Então, confia no caráter de Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Então, Deus é aquele que você pode se refugiar. É aquele que você pode confiar os teus projetos, os teus sonhos, o teu dia a dia. É aquele que ele supre as necessidades do ser humano. Mas a gente vai poder dizer, direi do Senhor, é o meu Deus, se a gente se voltar para esse Deus. Se a gente buscar esse Deus, se a gente se empenhar em buscar a Deus. Então, é muito importante a gente estar no dia a dia conectado a Ele. Então, muitas das vezes a gente não está conectado ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas estão longe do Criador em todas as áreas, de todas as maneiras e de todas as formas. Então, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, muitas pessoas, elas se sentem fracas na fé, fracas espiritualmente, fracas mentalmente, fracas intelectualmente, financeiramente, em todas as áreas da vida. Ela se sente fraca, ou ela está realmente fraca. Então, às vezes, ela está forte e se sente fraca. E, às vezes, verdadeiramente, ela está fraca. Mas o Senhor é a minha fortaleza. Então, no Senhor eu posso me fortalecer, no Senhor eu posso buscar, no Senhor eu posso buscar a direção, buscar a força que eu necessito para continuar. No Senhor eu posso buscar toda a força necessária que eu necessito. Então, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, a minha fortaleza, aquele que eu confio. E nele confiarei. Confiarei. Então, a questão é que muitas pessoas não confiam mais em Deus. Elas deixam o desespero tomar conta, deixam as lutas da vida levar ela. Como ela diz o ditado para ela, deixa a vida levar ela. E ela acaba prejudicando a vida dela e outras pessoas. Então, se Deus é a minha fortaleza, se Deus é a fortaleza, por que muitas pessoas andam fracas na fé? Por que muitas pessoas andam débeis na fé, andam paralíticas na fé, andam fracas na fé, andam desanimadas na fé? Por quê? Porque a verdade é que essas pessoas, muitas das vezes, não estão fazendo a vontade do Criador. Não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo a vontade do Senhor. Então, por isso que esse salmo, ele é completo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Confiarei. Olha que interessante. Todo mundo diz que confia em Deus. Se você perguntar em qualquer lugar, a maioria, grande maioria das pessoas vão dizer que confiam em Deus. Mas a questão é que
nem todos que confiam em Deus, Deus confia nela. Essa é a verdade. Então, é muito importante você confiar em Deus. Mas a questão é, será que Deus confia em você? Quando que Deus confia em mim? Quando eu não faço votos de tolo. Ou seja, aquilo que eu prometi para o Senhor, aquilo que eu prometi para Deus, aquilo que eu prometi para o Altíssimo, eu cumpro. Eu me comprometo com o Altíssimo e cumpro aquilo que eu prometi. Cumpro aquilo que eu prometi para Ele. Aí sim, você se torna uma pessoa forte. Você se torna uma pessoa destemida. Você se torna uma pessoa aguerrida. Você se torna uma pessoa que não é mais um paralítico na fé, mas começa a andar com as próprias pernas. O que falta para muitas pessoas é conseguir andar com as próprias pernas. Ter uma fé inabalável, uma fé que realmente vai fazer a diferença na vida dela e de outras pessoas. Então, muitos não têm essa força do voto. Veja que Sansão, muitas pessoas pensam que Sansão, a força dele estava no cabelo. E na verdade não. A força dele estava no voto. Ou seja, enquanto ele estava cumprindo o voto, não estava fazendo voto de tolo, que era não passar navalha na cabeça, não beber bebidas alcoólicas e não tocar em mortos. Quando ele estava com essa convicção, com essa fé, quando ele estava firme na fé sem quebrar o voto, ele era forte. Mas a partir do momento que ele começou a errar com Deus, a desobedecer, essa fortaleza que era a vida espiritual dela, quebrou-se, rompeu-se. Por quê? Não que Deus rompeu, porque Deus, ele não rompe nunca. Ele não rompe, não se corrompe, porque ele é incorruptível. Mas o Sansão se corrompeu. Então, automaticamente, ele perdeu essa proteção divina, essa proteção extraordinária que estava sobre a vida dele. Então, muitas pessoas, elas estão fracas, elas estão debilitadas, elas estão desanimadas, prostradas, não tem uma direção, não sabe o que fazer. Elas perderam a direção em Deus. Então ela não tem mais essa força, ou nunca teve a força necessária para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, se você vê no mundo em que vivemos, existem os fracos, existem os fortes. E os fracos, eles são vencidos pelos mais fortes. E os fortes predominam. Então, se você se fizer fraco, o mal, o diabo, o seu adversário, vai conseguir o quê? Vencer você. Mas se você se fizer forte, que a Bíblia fala, se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena, falando em força, mas te mostra fortes no dia da angústia, a tua força é grande, ou grande é a tua força. Então, quando a gente se mostra fraco, quando a gente se faz fraco, quando a gente começa a desobedecer. Se você crê, você obedece. Se você não crê, você desobedece. E assim vai sucessivamente. As pessoas, elas não estão crendo porque elas estão desobedecendo. Porque se elas crescem de verdade, elas obedeceriam a palavra do Deus Altíssimo. Elas não entrariam em desobediência. Então, o problema é que muitos não creem mais. Não creem mais ou nunca creram. Então, por isso que essa fortaleza não vem. Por isso que essa força
que eles necessitam, não entra dentro deles, não renova eles, não restaura a mente deles nem o coração. Então muitos não fazem de Deus seu refúgio. Muitas das vezes o seu refúgio é uma festa, seu refúgio é alguém. Muitas das vezes tem pessoas, já vi pessoas que se refugiam nos vícios, se refugiam nas amizades, se refugiam em bebidas, ou jogos, ou etc. Ou até mesmo no futebol. E elas continuam fracas. Quando acaba aquele momento feliz, ela continua fraca, continua desanimada, continua triste, continua cabisbaixo, continua débeis na fé. E quando a pessoa se refugia no Senhor, se refugia em Deus, ela se torna forte. Ela se torna uma pessoa feliz, ela se torna uma pessoa com uma fé inabalável, ela se torna uma pessoa mais ousada. Então, quando você usa a fé, você se torna mais ousado, você se torna mais aguerrido, você se torna mais forte, você se torna uma pessoa mais feliz. Feliz, então que falta para muitas pessoas, é a felicidade que há em Deus. E muitos não têm mais essa felicidade, ou como eu disse, nunca tiveram. Então, o que é o teu refúgio? Responde para mim. Qual é o teu refúgio? Teu refúgio é Deus? Teu refúgio é o futebol? Teu refúgio é as amizades? Teu refúgio são festas? Teu refúgio é o dinheiro? Qual é o teu refúgio? Em que você tem se refugiado, hein? Então, a Bíblia fala, não acumuleis tesouros que a traça corrói e enferruja, o tempo enferruja, mas acumulai para vós tesouros no céu, porque o tesouro é um tesouro que nunca se acaba, é um tesouro infinito, infinito. Então, quando eu faço dessa palavra aqui, desse versículo, a minha vida, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E você começa a confiar os seus planos a Deus, você começa a confiar os seus projetos, você começa a confiar a sua família, você começa a confiar a sua vida espiritual, financeira, todas as áreas da vida, você começa a se renovar, você começa a se fortalecer, você começa a ter direção, você começa a não agir mais na carne, você começa a ter bons pensamentos, você começa a ter um sentimento de ajudar ao próximo. A sua consciência, a sua subconsciência e o seu coração é voltado em ajudar ao próximo. Então, Jesus falou, tu me amas. Ele falou, amo, Senhor. Então, fortalece aos teus irmãos. Mas como que você vai fortalecer os teus irmãos? Jesus falou para Pedro isso. Como que você vai fortalecer os teus irmãos se você está fraco? Como você vai fortalecer os teus irmãos se você está caído, se você está triste, se você está desanimado, se você está prostrado, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se você está desanimado, sem esperança, triste, cabisbaixo? Como que você vai ajudar o teu irmão se você está fraco? Então, como que faz isso? É simples. Você vai apresentar essa fraqueza que você tá para Deus. Falar, olha, o negócio é o seguinte, meu Deus. Eu quero ajudar as pessoas, mas eu, pessoalmente, estou fraco, estou desanimado, estou cansado, estou triste, sem esperança. Eu
peço, me fortalece para que eu possa fortalecer meus irmãos. Me ajuda para que eu possa ajudar meus irmãos. Me orienta para que eu possa orientar pessoas. Me guia para que eu possa guiar outras pessoas. Me sustenta com a tua destra fiel para que eu possa falar de sustentabilidade. Então, quando você pede isso para Deus, quando você faz uma oração sincera, Deus ama os sinceros, Deus ama a sinceridade, Deus ama a fé e o amor. Então, quando você é sincero, Deus te fortalece. Aquela fraqueza que você tem, aquela fraqueza, aquele peso na alma que você está carregando, você consegue se livrar desse fardo pesado. Então, muitas pessoas, elas vêm carregando um fardo pesado, e esse fardo pesado tem deixado as pessoas fracas, tem deixado as pessoas desanimadas. Esse fardo pesado é tão pesado que o semblante da pessoa se entristece. Que o semblante da pessoa mostra a fraqueza que ela está. A fraqueza espiritual que ela tem é mostrada logo de cara no semblante. Ela já não tem mais aquele brilho, aquela garra, aquele fôlego da vida, aquela força, aquele desejo de ajudar o outro, porque ela mesma precisa ser ajudada, mas ela não desabafa com Deus, ela não fala com Deus, ela não é sincera e fica carregando aquele peso. E Jesus falou: o meu fardo é leve. Não é para você carregar peso, espiritualmente falando. Não é para você ficar pesado ou sobrecarregado. Não. Então vamos lá de novo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Como que eu faço dele o meu Deus? Simples, voltando para ele. É entregando a tua vida, entregando o teu coração, entregando a tua alma, entregando a tua vida profissional, a tua vida social, entregando todos os segundos, milésimos, centésimos de segundo da tua vida para Ele. Aí sim a força vem. Aí sim a força que você necessita para ir a novos horizontes, alcançar novos patamares de níveis espirituais, de níveis de inteligência, de níveis de inteligência que você precisa. Aí sim vai acontecer aquilo que você pede. Então, quando você faz dele o seu Deus, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu baluarte, e confiar nele, aí sim você começa a ver uma restauração da fé. Começa a ver uma restauração na tua mente, uma restauração no teu coração. As tuas palavras começam a mudar, você começa a falar palavras diferentes. O teu nível de sabedoria, ele amplia. Teu nível de conhecimento, ele se amplia muitas vezes mais. Então, olha só. Quando você faz dele o seu refúgio, quando você faz dele o seu refúgio e não se refugia nas coisas desse mundo, você ganha como se fosse uma força, você ganha uma força invisível que é perceptível aos olhos do ser humano. E a pessoa fala, puxa vida, mas como é que tu é tão forte? Como que tu suporta tanta luta e ainda continua mantendo sorriso no rosto? Como que tu passa por tantas dificuldades e ainda brilha mesmo assim? Por muito menos pessoas
perder a vida, por muito menos pessoas entrarem em depressão, por muito menos pessoas desistiram da fé, desistiram da sua vida. Você está aí firme e forte. Você está firme e forte na fé, firme e forte com Jesus, firme e forte com esse Deus, firme e forte e inabalável. Por quê? Por que será? Por quê? Por que que a pessoa fica firme e forte, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a tanto problema? É porque ela faz do Senhor o Deus dela. Ela não faz do Deus dela um carro. Ela não faz do Deus dela um utensílio, uma imagem de escultura. Ela não faz do Deus dela uma pessoa, um ser humano. O Deus dela é aquele que está sentado no trono. É aquele que está assentado no trono. No trono. E quando a gente crê naquele que está sentado no trono dos céus, automaticamente a nossa vida se torna um trono para que Deus venha se assentar-se dentro de nós. O trono de Deus tem que estar aqui. Deus tem que sentar aqui, dentro de você, dentro da tua alma, dentro do teu coração, da tua mente. Deus é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Então, se Ele é a nossa fortaleza, não temos o que temer. Se Ele é a nossa fortaleza, nós temos em quem nos apoiar. Nós temos em quem depositar a nossa confiança, a nossa perseverança e a nossa fé. Então, quando você é perseverante, quando você confia, na verdade, você se torna uma pessoa perseverante. Não vai ser a primeira tempestade, não vai ser a primeira luta, não vai ser a primeira barreira, a primeira dificuldade que você vai desanimar na fé. Que você vai se afastar da presença do Deus Altíssimo. Não é na primeira leva que você vai sair da presença de Deus. Então, isso aqui é o Salmos 91, versículo 2. Então, muitas pessoas na nossa época, elas fazem das redes sociais, do celular, o Deus dela, inconscientemente. Não é que ela está adorando aquilo ali, mas é o quê? Que ela troca Deus totalmente por uma programação. Ela troca Deus totalmente por um celular. Ela troca Deus totalmente, 100%. Ela troca a presença de Deus por algo superficial, por algo que não agrega valor a ela. E ela deixa de buscar o Altíssimo, deixa de buscar a Deus. E ela vai ficando fraca, porque ela começa a assistir notícia ruim. Você liga a TV, é 90% de notícia ruim, 10% de notícia boa. Sim ou não? A maioria da notícia é notícia ruim. Porque ela se espalha como fogo. E a notícia boa, as pessoas não querem nem divulgar. Dificilmente as pessoas vão divulgar uma notícia boa. Dificilmente a pessoa vai passar uma notícia boa para alguém. As pessoas só querem passar desgraça, sofrimento, dor, desilusão, muitas das vezes. Isso se alastra rápido. Mas quando é uma boa notícia, muitas das vezes a boa notícia não chega nem na esquina. É ou não é? Por quê? Porque a maioria das pessoas estão fraca. Elas estão tão fraca, tão fraca,
que elas não conseguem dar nenhuma boa notícia. Ela já fica até duvidando. Nem eu vou falar, porque quando vê é mentira. Mas quando a notícia é ruim, de imediato pega convicção e as pessoas espalham. Sim ou não? De imediato, aquilo ali pega fogo e as pessoas espalham uma notícia ruim, uma notícia péssima. Tu viu? Aconteceu isso, tu viu? Aconteceu aquilo, tu viu? Aconteceu aquele outro. Mas quando a notícia é boa, não conta pra ninguém. A pessoa pensa assim, nem conta. Nem conta. A notícia é boa, as pessoas não querem contar. E a má se alastra. Por quê? Porque elas estão fracas na fé. Então, aquele que está forte na fé, ele quer espalhar a boa notícia. Ele tem o prazer, o desejo de que a boa notícia vá adiante e corra. Ele quer que as boas novas, a palavra de Deus é a boa notícia, ele quer que essa palavra corra, que essa palavra decole, que essa palavra avance novos territórios, alcance novas pessoas, que essa palavra impacte outras pessoas. Então, quando a pessoa ela está firme e forte na fé, ela quer espalhar a boa notícia. Que nem João Batista. Ele queria sempre espalhar Jesus. Por quê? Porque ele era forte. Ele fazia de Deus a fortaleza dele. Ele fazia de Deus o refúgio dele. E ele queria alastrar essa boa notícia para mais pessoas. E mais pessoas eram convertidas. Mais pessoas se entregavam a Jesus. Se entregavam ao Messias. Então, esse verdadeiro refúgio espiritual, esse refúgio espiritual que cada vez agrega mais pessoas, que pode refugiar milhares e milhares e milhões de pessoas constantemente e ao mesmo tempo, é a presença de Deus. Deus é o meu refúgio, mas Ele quer fazer de você também uma fortaleza. Ele quer fazer de você uma pessoa forte. Ele quer fazer de você uma pessoa sábia. Sábia para no dia a dia você conseguir vencer os seus problemas, vencer as suas dificuldades, vencer as suas adversidades. Deus não quer que você seja fraco na fé. Deus não quer que você seja limitado em sua fé. Deus não quer que você seja um paralítico na fé. Então muitos não estão paralíticos fisicamente, mas espiritualmente estão. Espiritualmente estão. Há muitos paralíticos na fé no nosso meio. A coisa não anda, a coisa não vai. Elas perderam o brilho, perderam aquela força, perderam aquela garra, perderam aquela determinação que elas tinham antes. Muitos têm até medo de espalhar a palavra de Deus, a boa notícia. E Jesus, Ele é a minha fortaleza, Ele é a nossa fortaleza, não quer que a gente tenha o espírito de covardia, mas sim o espírito de uma pessoa ousada na fé. O espírito de uma pessoa forte na fé. Então, no Salmos 91, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar em paz aqui dentro. Aqui dentro vai ter paz. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Eu falava em um vídeo agora da cura da criança interior, que na época de Eliseu foram 40 crianças que se perderam. Mas na verdade
foi 42. E que Jesus é a cura interior, da criança interior. Jesus jejuou 40 dias. Ou seja, um dia por cada criança. Mas talvez você diga assim, e as duas crianças não são 42? Sim, são 42. Tá aí, e esse 2 aí? Os 2 dias representa o dia que Jesus foi condenado, que numa sexta-feira, e o que ele foi crucificado, que é o domingo, que representa a Páscoa. Então, esses 2 dias é pelas duas crianças que faltou. Aí fechou as 42. Então, aquelas crianças, na época de Eliseu, foram engolidas por uma ursa. Uma ursa. E por que aquelas crianças se perderam? Porque elas eram desobedientes, elas já estavam tirando chacota dos homens de Deus, mentindo sobre homens de Deus, talvez debochando. E naquela época, isso era um absurdo, a pessoa tirar chacota do homem de Deus. E aí ele profetizou ou orou e imediatamente saiu 2 ursas e engoliu aquelas crianças que estavam em desobediência, que talvez seriam futuras pessoas malvadas, pessoas ruins, pessoas perseguidoras, mas elas foram salvas também. Aí Jesus, quando veio Davi na época de Davi, o urso tentou pegar Davi, mas não conseguiu. Davi matou o urso. Por quê? Porque Davi já tinha uma comunhão com Deus. Então, quando você tem uma comunhão com Deus, a ursa não te toca. O urso não te toca. E aí, lá na frente, Jesus falou: vinde a mim os pequeninos. Queria impedir das crianças chegar até Jesus. Ele falou assim: vinde a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então, Jesus jejuou um dia por cada criança. E aquelas 2 crianças, que eram 42, não era 40, era 42. Aquelas 2, uma representa o dia da condenação de Jesus e outro do sacrifício, que ele entregou a vida na cruz. E aí Jesus morreu por todas aquelas crianças e trouxe a salvação e pôde curar o interior daquelas crianças. Houve ali a cura da criança interior. Pessoas com trauma, pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, pessoas que estão tristes. Então direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, em quem confiarei. Se você confia em Deus, Deus cura a tua criança interior. Ele vai curar a tua criança interior, vai curar a tua alma, vai curar o teu coração, vai curar a tua mente. Vai realizar os teus sonhos, os teus projetos. Então Deus, ele está aqui. Você crendo ou não crendo, ele está aqui, porque Deus é a certeza. Deus é a certeza. Então, talvez você diga assim, mas eu não creio, eu não acredito. Não importa se você acredita ou não acredita. Importa é que eu tenha certeza que Deus está aqui. E também está escrito na palavra. É importante que você creia que Ele existe. Você tem que crer que Deus existe. E aí você fala todos os problemas para Ele, todas as dificuldades para Ele, todas as lutas. Ou seja, você vai se refugiar nele e fazer dele o seu Deus. Fazer dele o seu Deus, fazer dele a sua fortaleza. Fazer dele a sua rocha. Então, eu tenho que estar plantado na presença do Senhor. Eu tenho que estar plantado, conectado a Deus, plantado na presença do Deus Altíssimo.
Porque aí vai vir o vento, vai vir as tempestades, vai vir as lutas, virão as dificuldades, os problemas. E esses problemas não vão me prejudicar. Não vão me prejudicar porque eu estou na presença de Deus, eu estou firme e forte, inabalável. E aí sim eu vou dizer, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confiarei. Então, é uma decisão pessoal, você que decide se você vai continuar fraco na fé ou se você vai ser forte. A Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então, se você está fraco, você vai dizer, eu sou forte. Se você está desanimado, você está prostrado, você vai dizer, eu sou forte para enfrentar esse problema. Se você está cansado, sobrecarregado, triste, vazio, você vai dizer, eu sou forte para enfrentar esse problema. E você vai enfrentar o problema. Só que com uma coisa diferente, aliada a Deus, na fé, com a esperança no Senhor, com a tua mente conectada a Deus. Tua mente conectada a Deus. Então, muitas pessoas estão com a mente conectada no Netflix, conectada no Wi-Fi, conectada na televisão, conectada em algumas pessoas. Mas se você conectar sua mente com Deus, a sua sabedoria ela amplia, a sua sabedoria ela aumenta, a sua sabedoria cresce, a sua sabedoria desenvolve. Você se torna outra pessoa. É do dia para a noite? Depende. Muitas das vezes é e muitas das vezes não. Demora anos para a pessoa se moldar. Demora anos para essa pessoa se lapidar. Mas depende da velocidade da tua entrega. Deus, ele é muito rápido. Mas para ele transformar a tua vida depende da velocidade da sua entrega. Quanto mais rápido você se entrega, mais ele transforma. Mais ele vai transformar o teu interior, o teu ser, o teu dia a dia. Transformar a tua casa, a tua família. Então, tá na mão de quem é essa transformação? De você. De você. Quando você se move para Deus, Deus se move para você. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Quando você busca a Deus, Deus busca com todas as forças, de todas as formas te abençoar. Quando você se afasta das coisas erradas, você se aproxima de Deus. Você se aproxima do Criador. Você se aproxima, se conecta, se fortalece, se renova, se enche da presença dele. Como está cheio do Espírito Santo? É simples. É se você está cheio dos pensamentos de Deus, você começa a se encher do Espírito Santo. Você começa a se encher da presença de Deus. Quer ver uma coisa? O que é estar cheio dos pensamentos do diabo? É estar cheio de pensamento ruim. Todo pensamento ruim, maléfico, pensamento de passar a pessoa para trás, pensamento de mentir, pensamento de ludibriar, pensamento de enganar, pensamento pesado, pensamento de se vingar, pensamento de brigar. Todos esses pensamentos ruins, pensamento de ciúme, tudo isso não vem da presença de Deus. São os pensamentos do diabo. E tudo aquilo que é bom, a verdade, a honestidade, o amor, a integridade, a justiça, a bondade, todas as coisas boas vêm do Altíssimo. É o Espírito de Deus Altíssimo que inspira a pessoa a fazer o bem, inspira as pessoas a fazer o certo. Então, se você fizer o certo, você vai estar no esconderijo do Altíssimo. Deus vai ser a tua fortaleza. O teu baluarte vai ser a tua muralha, a tua rocha. Mas é óbvio que você tem que se entregar, que você tem que crer, você tem que buscar esse Deus. Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor.
Então, quando a pessoa ela crê, ela se lança. Quando ela crê, ela se joga. Quando ela crê, ela vai rumo ao objetivo dela e ela acaba se tornando uma pessoa forte, uma pessoa feliz. Então Deus vai te dar asas para voar, mas você tem que crer no caráter dele, confiar nele, buscar ele, se dedicar em buscar a presença de Deus. Você vai ser uma pessoa forte. Então o que eu queria falar para você era isso. Um forte abraço a todos, que Deus o abençoe. Até o próximo versículo. Tchau.